Queridos irmãos, eu quero cumprimentá-los com a paz do Senhor. Amém. Alegria poder estar com vocês nesta manhã, pastor Tiago Barbosa, toda a sua família, os obreiros que o ladeiam e também essa linda e abençoada igreja que se reúne na Assembleia de Deus Monte Verde para celebrar ao Senhor. Como é bom estar aqui, queridos. Eu sinto a presença de Deus no ambiente. E talvez esse seja o diferencial. A presença de Deus ainda faz a diferença. Eu quero nessa manhã, aproveitando o ensejo que todos estão em pé, convidá-los para que meditemos em um texto bíblico, no livro do Gênesis. O seu capítulo de número 22. Eu quero conversar com a igreja nesta manhã. Uma palavra que o Senhor colocou no meu coração e que tem falado muito forte. Tem falado muito forte. E eu quero partilhar com vocês, talvez não com o mesmo entusiasmo que o pastor Tiago tem, os seus pulmões ainda estão bons. Os meus já estão cansados. Mas eu venho trazer uma palavra de reflexão para você nesta manhã. Porque daqui a pouco você vai participar do maior evento que ele traz aqui. Você vai ter o privilégio de trazer à memória o sacrifício de Jesus no partíbulo da cruz. E trazer à memória o sacrifício de Jesus não é somente celebrar a sua morte e a sua ressurreição. É mais do que isso. É lembrar que nós não éramos dignos de estar aqui. Mas Ele, pelo seu grande amor, nos salvou. Nos deu um banho de graça. Escreveu o nosso nome no livro da vida. E preparou este domingo pela manhã para nos reunirmos aqui e celebrarmos ao seu nome. Capítulo 22 do livro do Gênesis, do verso 1. Nós vamos ler até o verso de número 14. Preste atenção nesta leitura. Deus vai falar com você. E aconteceu depois dessas coisas, que tentou Deus a Abraão e disse-lhe: Abraão, e ele disse: eis-me aqui. E disse: toma agora o teu filho, o teu único filho Isaque, a quem tu amas, e vai à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada, e abordou o seu jumento, e tomou consigo 2 dos seus moços, e a Isaque seu filho, e fendeu lenha para o holocausto, e levantou-se, e foi ao lugar que Deus lhe dissera. E ao terceiro dia levantou Abraão os seus olhos, e viu o lugar de longe. E disse Abraão aos seus moços: ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. E tomou Abraão a lenha do holocausto, e pô-la sobre Isaque seu filho, e tomou o fogo e o cutelo na sua mão, e ambos foram juntos. Então falou Isaque a Abraão seu pai, e disse: meu pai. E ele disse: eis-me aqui, meu filho. E ele disse: eis aqui o fogo, a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto. E assim caminharam ambos juntos, e vieram ao lugar que Deus lhes dissera. E edificou Abraão ali um altar, e pôs em ordem a lenha, e amarrou a Isaque seu filho,
e o deitou sobre o altar em cima da lenha. E estendeu Abraão a sua mão e tomou o cutelo para imolar o seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus e disse: Abraão, Abraão. E ele disse: eis-me aqui. Então disse: não estenda a tua mão sobre o moço, e não lhe faça nada, porquanto agora sei que temes a Deus e não me negastes o teu filho, o teu único filho. Então levantou Abraão os seus olhos e olhou, e eis um carneiro de trás travado pelas suas pontas no mato. E foi-se Abraão e tomou o carneiro e ofereceu-o em holocausto em lugar do seu filho. Diga comigo, em lugar do seu filho. Diga novamente, em lugar do seu filho. E chamou a Abraão o nome daquele lugar: o Senhor proverá. Donde se diz até o dia de hoje: no monte do Senhor se proverá. Quantos dizem amém? Amém. Tome assento glorificando o nome de Jesus. Meus queridos irmãos, esta narrativa bíblica é maravilhosa, porque desde o capítulo 12 até o capítulo 22, nós vamos conhecer a história de um homem que na sua trajetória de fé sempre acreditou naquilo que Deus pode fazer por nós. Mesmo não conhecendo ainda Deus, Abraão é um exemplo puro, firme, consistente de obediência. Abraão é um personagem bíblico que mostra que fé e obediência precisam caminhar juntas. Nós não podemos ser obedientes sem termos fé, e não podemos termos fé sem sermos obedientes. Esse é o pano de fundo dessa história. A Bíblia vai dizer no capítulo 12 que Deus aparece a Abraão e faz a ele um chamado, e nós conhecemos a extensão desse texto. Abraão, sai da tua terra, do meio da tua parentela, da casa dos teus pais, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Eu fico pensando, quando leio esse texto, que Abraão seguramente não conhecia Deus na sua essência, mas seguramente Abraão já tinha ouvido falar de forma indireta desse Deus, deste Yahvé, a quem todos adoram e celebram. Mas Abraão estava inserido em uma cultura onde haviam muitos deuses. E aí é que me chama a atenção o capítulo 12. Porque mesmo nesse cenário de inconsistência e de muitas religiões, Deus aparece a Abraão. E Deus não aparece de forma extremamente formal. Deus simplesmente aparece. O texto diz que Deus se apresenta a Abraão em voz e diz: Abraão, sai da tua terra, da casa dos teus pais, e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Abraão nos dá a primeira lição, a lição de obediência, porque Abraão entendeu que não é preciso conhecer o Deus dos céus para obedecê-lo. Abraão, mesmo não sabendo quem era ele sabia que aquela voz era diferente de tudo aquilo que ele estava acostumado a ouvir. E nós precisamos aprender nesta manhã que a obediência, ela vai nos levar a lugares que jamais imaginamos chegar. É pelo instrumento ou pela instrumentalidade da obediência. Lamentavelmente hoje muitas pessoas estão pagando preço porque não entendem o princípio da obediência. A obediência não está atrelada a uma liderança. A obediência não é resultado da voz impositiva do pastor ou dos seus liderados ou do seu ministério. Não, a obediência é um princípio no mundo espiritual que abre portas aonde não tem porta e que nos faz acreditar no impossível. Nós estamos vivendo uma geração marcada pelo instituto da incredulidade, e a incredulidade muitas das vezes é ato ou é resultado da nossa desobediência.
obediência. Mas aqui está um exemplo, pastor Tiago, de alguém que mesmo não conhecendo a Deus, ele resolveu obedecer à voz de Deus. E eu quero liberar uma palavra aqui nesta manhã para a sua vida. Eu quero que você olhe para o seu irmão, porque isso não é decoreba de pregador, é exercício de fé. Diga para ele: a tua vitória está baseada no princípio da obediência. Quando você obedecer, Deus vai abrir a porta, Deus vai honrar a tua fé e vai glorificar o nome de Jesus na sua vida. Louvado seja Deus. Infelizmente hoje, muitos que não conhecem a voz de Deus resistem à sua voz. Mas Abraão nos ensina aqui algo sobrenatural, gente. Ouvir a voz de Deus ainda é a melhor orientação que nós podemos receber nas nossas vidas. Mas a Bíblia vai dizer agora no capítulo 22, e eu quero contar rapidamente essa história para ser fiel ao horário que me foi determinado. E essa história tem muito a ver com nós aqui nesta manhã. E se eu pudesse sugerir um tema para esta minha reflexão nesta manhã, o meu tema seria bem propício: o cordeiro que não era esperado. Olhe para o texto. Este cordeiro anunciado, ou este carneiro anunciado no texto do capítulo 22, ele não era esperado. E por que ele não era esperado? Porque Deus não pediu para Abraão um carneiro, Deus pediu para Abraão o seu filho Isaque. Abraão esperava tudo. Abraão esperava um milagre de Deus. Abraão esperava, acreditava que ele ia imolar o seu filho, mas que o Deus do céu que falava com ele era poderoso para ressuscitar o seu filho. Mas Abraão não teve a percepção de entender que o Deus que pede é o Deus que abre a porta e traz a providência. Abraão esperava todo e qualquer tipo de milagre, mas Deus proveu para o sacrifício o cordeiro. Levante a tua mão nesta manhã, porque você está aqui nesta manhã porque Deus proveu o sacrifício, Deus proveu o cordeiro. Nós não tínhamos expectativa de estar aqui. Aliás, Romanos 3:23 diz que todos pecamos. O texto de Paulo aos Romanos diz: todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. A palavra destituição, ela vem de um vocabulário jurídico. Destituir é tirar aquilo que lhe é de direito. Só pode ser destituído alguém que tinha alguma coisa. Nós tínhamos a promessa de vida eterna. Nós tínhamos segurança de viver eternamente com Deus. Mas a Bíblia diz que o pecado entrou no mundo. E o pecado entrando no mundo rompeu esta aliança. E por que ela rompeu esta aliança? Porque Deus é santo e Ele não pode caminhar com o pecado. E lá no capítulo 6 da mesma carta aos Romanos, agora no verso 23, Paulo diz que o salário deste pecado é a morte. Mas esse mesmo Paulo termina dizendo que o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Eu demorei muitos anos para entender o que Paulo estava tentando nos falar quando ele faz esta afirmação tão imperativa. Mas aí eu me lembrei do que ele fala na carta que ele escreve aos Filipenses, no capítulo 2, a partir do verso de número 3, Paulo vai apresentar um cenário de um cordeiro que estava na eternidade e que se manifestou diante do Deus Pai para entregar a sua vida por todos aqueles que nele creem. É por isso que João vai apresentar Jesus no seu evangelho, dizendo: eis aí o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A Bíblia vai dizer que Jesus manifestou o desejo de se entregar por nós como o cordeiro imaculado. E Paulo, escrevendo aos Filipenses, diz que ele, sendo Deus, ele não teve por usurpação ser igual a Deus, antes ele se aniquilou a si mesmo, ou seja, ele se esvaziou. Ele diz: eu vou descer como homem, eu vou restaurar o homem como homem, eu vou trazer salvação como homem, para que o homem possa receber de Deus todo o privilégio da vida eterna. E aí Paulo diz que ele esvaziou-se da sua divindade, da sua glória, e ele se
se apresentou. Aí eu entendi o que Paulo diz, que dom gratuito de Deus é a vida eterna. E por quê? Porque quando Jesus desce da glória celestial e assume a minha natureza humana, Ele está novamente me dando o direito de assumir a sua natureza divina. Agora eu tenho esperança, agora eu tenho a certeza que enquanto eu estou aqui celebrando a Ele, Ele está preparando as moradas celestiais para me receber. Oh meu Deus do céu, se eu fosse você, eu já estava com as duas mãos levantadas, porque essa não é só uma reunião formal, essa é a reunião que nos prepara, lavácia, eravácia, essa é a reunião que nos prepara para a grande ceia naquele glorioso dia. Mas vamos para o texto. A Bíblia diz que Abraão agora, verso de número 3, do capítulo 22. Ele toma a decisão mais difícil da sua vida. Depois que recebe um chamado de Deus, Abraão agora tem uma missão que precisa ser cumprida. E como fazer uma missão com essa proporção, sem partilhar com aqueles que fazem parte da nossa família? Mas é bem verdade, pastor Tiago, que Abraão não poderia chamar Sara. Ele não poderia contar para Sara. Quantas são mães aqui? Quantas são mães? Quantas são mães aqui? Mães. Qual das senhoras permitiria uma atrocidade desta? O marido chegando em casa e dizendo: esposa, Deus pediu o nosso filho primogênito. O filho primogênito que ele tinha dado no capítulo 21. Como é isso, pastor? Como é que Deus dá e Deus mesmo pede? Como é que Deus dá e Deus mesmo tira? Mas este era o cenário, este é o cenário do texto. Abraão agora precisa tomar uma decisão. E a decisão de Abraão é de levar o menino para o Monte Moriá. E por quê? Porque lá é o local que Deus escolheu para fazer o sacrifício deste menino. E Abraão não pode contar isso para os seus parentes. Abraão não pode dividir isso com os seus amigos. Abraão não pode dividir isso com a sua esposa. E eu fico pensando, porque essa palavra tem uma aplicação muito interessante. Ela é a representação do sacrifício de Jesus por nós. Porque da mesma forma que Abraão agora se sente angustiado em não poder contar para as pessoas que fazem parte da sua estrutura de amizade e de familiaridade o que ele estava prestes a fazer, Deus também em silêncio na eternidade aguardou o momento oportuno para manifestar o seu Filho Jesus Cristo. Pense nisso como um ato de reflexão. Quando eu estava escrevendo isso, porque eu já não consigo mais guardar tudo na memória, eu parei num certo momento e comecei a chorar. Porque eu fiquei pensando, eu me coloquei no lugar de Abraão, tentando esconder um pedido tão profundo, tão forte, tão pesado e tão duro. Eu tenho que sacrificar o meu filho para satisfazer a vontade do Deus a quem eu estou servindo. E isso é muito contraditório, porque eu estou falando de um homem que obedeceu à voz de Deus sem ao menos conhecê-lo. Eu estou falando de um homem que teve diversas experiências com Deus. Eu estou falando de um homem que no momento mais negro e mais difícil da sua vida, ele viu Deus abrindo os céus e dizendo: Abraão, sai deste teu mundo, vem para fora e conta as estrelas do céu, se você pode contar. Abraão chega à conclusão que o que Deus está pedindo racionalmente é impossível. Aí Deus diz para ele: então é assim que eu vou fazer com você. Assim como você não pode contar as estrelas do céu, assim vai ser a tua descendência. Eu não estou falando de um crente que vem na igreja de vez em quando. Eu estou falando de um homem que tem relacionamento com Deus. Mas mesmo aqueles que têm maiores relacionamentos e profundidade com Deus também são submetidos a desafios que muitas das vezes são questionáveis. Abraão tinha tudo para questionar, sim ou não? Mas olha o que Abraão diz. Abraão toma uma decisão: eu não vou contar para Sara o que está acontecendo. E Abraão chama
dois personagens da sua casa, preste atenção nisso. E esses dois personagens são cruciais nessa história. O texto vai dizer que Abraão não conta nada a ninguém, mas chama dois servos. E a cada um desses servos, Abraão dá uma responsabilidade. Era muito comum nos tempos antigos que quando o Senhor saísse para uma determinada viagem, ele levasse consigo servos. E os servos, eles tinham esse papel funcional de atender o seu Senhor nas suas necessidades. É por isso que o texto vai mencionar a história desses dois personagens que vão acompanhar Abraão e Isaque nesta viagem, nesta peregrinação. Qual era o papel destes dois servos? Não era o senhor que carregava a lenha, não era o senhor que levava o fogo. Aliás, vai uma nota de rodapé. O interessante é que o fogo não se acendia na ponta do monte e não se acendia depois do altar pronto. O fogo vinha aceso de casa, o que nos dá a ideia de que o culto não começa na igreja, o culto começa em casa. O culto não começa pela instrumentalidade do pastor, o culto começa pela instrumentalidade do servo que sabe o seu papel. Quando eu sei o meu papel na igreja, eu não preciso ficar esperando ninguém me pedir, eu já chego adorando, eu já chego glorificando, eu já chego levantando a minha mão, eu já chego profetizando bênção e vitória, porque este é o papel. Eu fui chamado para servir. Agora dá um cutucão no teu irmão aí, diz aí: você foi chamado para servir, você não foi chamado para questionar, não foi chamado para murmurar, você foi chamado para servir. Quantos vieram servir aqui nesta manhã? Levante a tua mão. Eita, que eu estou sentindo a presença de papai aqui. O que esses dois servos representam, irmãs? Eles representam confiança. O Senhor não podia contar o que ia fazer, mas ele podia confiar algumas tarefas na mão desses dois servos. E ele chama os dois moços e diz assim: você vai carregar a lenha e você vai carregar o fogo. O fogo saía aceso de casa. O fogo saía. Eles viajaram 3 dias. Quantos dias? 3 dias o fogo não podia apagar. A lenha não podia perder a sua essência. E por quê? Porque eles estavam indo para o culto. E no culto Abraão entendia que o Deus que ele não conhecia no capítulo 12, mas que ele conhece agora no capítulo 22, é um Deus seletivo. Ele não aceita qualquer tipo de culto, ele não aceita qualquer tipo de adoração, ele não aceita povo estranho, ele não aceita lenha terceirizada. Nós estamos vivendo uma geração marcada por pessoas que estão engodando as ovelhas com capim seco pintado com tinta verde, dizendo que é capim. Mas quem conhece o Deus do culto, quem conhece a essência do culto, não se ilude com qualquer tipo de adoração. Estes homens sabiam da responsabilidade. E Abraão diz para ele: vocês vão comigo para o culto. O texto bíblico vai dizer de forma muito rica que Abraão e Isaque estavam ocupados. E por quê? Porque cabia a Abraão preparar o seu coração para aquilo que estava por vir. Eu quero aplicar isso aqui. E eu quero que você escute e guarde isto. Nós estamos vivendo uma geração de muita gente famosa dentro da igreja. Os nossos púlpitos se tornaram palcos. Os nossos crentes estão se tornando artistas. E nós não estamos mais fazendo culto, nós fazemos entretenimento. Mas o meu Deus não é Deus de entretenimento. O meu Deus não é Deus de show. O meu Deus não quer artista. O meu Deus quer alguém com o coração quebrantado, porque o salmista diz que um coração quebrantado Deus não rejeita. Deus não rejeita, Deus não rejeita. Ou seja, Deus está à procura de pessoas de confiança. Dá uma sacudida. Pastor, me perdoa. Diga assim para ele, dá uma sacudida nele. Diga assim: Deus está procurando pessoas de confiança. Eu vim aqui debaixo da autoridade da palavra. Tem palavra, tem pão para você comer. Pega aí, vai pegando, vai pegando, vai pegando. Deus
Deus está atrás de gente de confiança. Deus não quer relacionamento superficial. Deus quer alguém que comece o culto lá em casa. Começa o teu culto lá na tua casa, porque quando você chegar aqui, a lenha já está preparada e o fogo já está aceso para glorificar e bendizer o nome do Senhor. A Bíblia diz que eles caminham. Vem comigo no texto. 3 dias. 3 dias, irmão Lomanto. Eles caminham. E quando eles chegam no pé do monte, Abraão chama os 2 servos e diz para eles, parafraseando o texto: vocês só podem ir até aqui. Tudo bem que vocês são de confiança, mas nem tudo que Deus tem para mim eu posso revelar a você. Nem tudo que Deus falou para mim eu posso contar para você. Tem coisa que no ambiente da intimidade você precisa guardar com você. Primeiro, para que você não seja surpreendido pelas estratégias do diabo. E segundo, para que a promessa que Deus lhe fez não perca a essência. Diz aí para alguém que está do seu lado, seja profeta de Deus. Se puder, coloque a mão no ombro dele e diga: não conte para alguém aquilo que Deus revelou a você. Não conte para alguém aquilo que Deus está dando Meu Deus do céu, Deus está falando comigo aqui. Diga à igreja: eu estou dando novos caminhos, eu estou dando direcionamento, eu estou abrindo porta. Eu vou revelar no sonho, eu vou revelar no louvor, eu vou revelar na palavra, eu vou revelar na simplicidade. Mas guarda a revelação que eu te dei, porque no momento certo eu vou glorificar o meu nome na tua vida. Quantos recebem esta palavra? Oh, louvado seja o nome de Jesus. Estou sentindo Deus aqui. Não podemos ir, senhor Abraão? Não, não podem ir. Vocês vão até aqui. Aí o texto diz que Abraão, não é Isaac, é Abraão, vai até os servos. E aquele que estava segurando a lenha, ele tira e põe sobre as mãos de Isaac. Está no texto. E ele, Abraão, pega o fogo e pega o cutelo. Porque o fogo é exclusividade. O fogo só pode estar na mão de quem tem fogo. Pastor, o senhor está dizendo que Isaac não estava preparado para receber fogo? Não, o Isaac aqui era o sacrifício. O Isaac era o cordeiro que deveria ser consumido pelo fogo. Mas Abraão pega a lenha e diz: Isaac, vai preparando, porque a lenha representa os nossos pecados que serão queimados do altar. E ele está tipificando o Cristo que vai levar os nossos pecados. E aí Isaías vai conjecturar isso no capítulo 53, dizendo que ele não tinha nenhuma beleza, não víamos nenhuma formosura nele para que nós o aceitássemos, mas ele foi ferido pelas nossas transgressões, e o castigo que nos traz a paz, a palavra paz aqui subentende alegria, o castigo que hoje te traz alegria nesta manhã, estava sobre ele, é sobre as suas pisaduras, nós fomos sarados. Tem cura de Deus para a tua alma, tem cura de Deus para o teu corpo, e tem cura de Deus para a tua vida nesta manhã. Diga comigo: Isaac recebe a missão. Ele pegou a lenha, porque até aqui Isaac ainda não sabe o que está acontecendo. Pastor, por que eu estou sofrendo tanto? Por que Deus não ouve a minha oração? Por que Deus não me deixa escapar dessa tribulação? Por que Deus está interrompendo o ciclo natural das coisas para me fazer passar por isso? Aí Paulo escreve a carta aos Romanos, capítulo 8, verso de número 18, dizendo que as tribulações deste momento presente não são para serem comparadas com a glória que nos há de ser revelada naquele glorioso dia.
Você tem que entender que tem coisas que Deus permite, não é para jogar você na lona, mas é para mostrar que você tem capacidade de suportar isso para lá na frente cantar o hino da vitória. O Deus da vitória não está com você no meio da luta, Ele está com você dentro desta luta. Você não vai ficar envergonhado e não vai ficar confundido. Ei, Isaac, pega a lenha para queimar, e se tiver que subir no altar, entregue tudo aquilo que Deus está pedindo nesta manhã, porque no momento certo Deus vai prover para você a saída e o escape. O menino pega a lenha, diga comigo, ele pegou a lenha. Mas imagina você pegar a lenha sem saber. Indiretamente Isaac sabia para o que servia a lenha, porque Isaac estava acostumado ao ambiente do culto. Isaac foi criado vendo o pai fazer culto. Isaac foi criado num ambiente em que o culto dentro de casa era primordial. E ele sabia que no ambiente do culto não podia faltar lenha, não podia faltar fogo. Até aí está tudo bem. Quando ele pega a lenha, ele está entendendo que ele está indo para o culto. O que ele não sabe é que ele agora fará parte exclusiva deste sacrifício que vai ser celebrado no culto. E aí, quando chega no verso 7 do capítulo 22, Isaac faz uma pergunta para o pai. E ele diz assim: pai, está aqui a lenha, está aqui o cutelo, estou vendo até o fogo, mas aonde está o cordeiro para o sacrifício? E aí eu aprendi uma coisa muito importante aqui, porque quem se acostuma a ver a presença do cordeiro, vai estranhar ao não ver a presença do cordeiro no culto. Quem se acostuma a ver a presença do cordeiro, quando chega num culto que não vê o cordeiro, ele fica perguntando: está faltando alguma coisa? Mas o cordeiro está aqui, a lenha está aqui, o fogo está aqui. Então receba a palavra de Deus que vai te abençoar. Diga aí para o irmão que está do teu lado, como é que está o culto aí? Como é que está o culto? O culto começou bem em casa? Ou você já começou chutando o pé direito da cama? Não tem aqui não, tem umas igrejas que eu conheço. Briga com a mãe, briga com a mulher, briga com o filho, briga com o cachorro. Tá indo para onde? Tô indo para ceia. Teu culto está quebrado, meu caro. Porque Deus quer um coração limpo. Como é que está o culto? Qual é a referência de culto que nós temos deixado dentro de casa? A nossa geração está indo para um grande abismo. Mas eu não acredito que nós tenhamos aqui uma geração fracassada. Pelo contrário, eu acredito que, como nos tempos de Elias, Deus tem um remanescente. É mentira do diabo que vai acabar em tragédia. É mentira do diabo que vão acabar os cantores, os pregadores, os líderes, as dirigentes de círculo de oração. Deus ainda tem um remanescente, mas eu e você temos uma responsabilidade enquanto sacerdotes da nossa casa. Pare de terceirizar a responsabilidade para a igreja. Pare de colocar nos ombros do pastor a tua responsabilidade. O pastor é pastor das ovelhas, mas o sacerdote da tua casa é você. Que a tua referência dentro de casa possa trazer os seus filhos para diante do altar. Isaac já estava acostumado a assistir sacrifício. Isaac já estava acostumado a ver culto. E como pais nós temos essa responsabilidade. E por quê? Porque é importante que os filhos observem o tipo de adoração que a gente está prestando. Como é que da mesma fonte pode... Eu estou indo na fiação aqui. Não vou nem olhar no esboço. Mas como é que a gente pode prestar um culto se existem duas fontes? Ou você está pensando que isso aqui é brincadeira? Eu não vim doutrinar ninguém aqui não, eu estou na palavra. Estou seguindo a inspiração do Espírito Santo para dizer. Que tipo de referência nós temos sido para os nossos filhos dentro de casa, no ambiente do culto? O fogo vem aceso da sua casa.
E eu sei que é difícil. Mas eu preciso que você tenha fé suficiente para agora segurar a mão do irmão que está ao seu lado respeitosamente. Fechar os seus olhos, porque eu quero liberar uma palavra aqui nessa manhã. A partir de hoje, haverá um culto solene na sua casa. E o Espírito Santo se encarregará de acender a chama que está apagada, que está ofuscando. Receba essa palavra e com autoridade, quando você chegar na tua casa, diga para o diabo: aqui você não tem lugar, aqui você não tem espaço. Este ambiente é um ambiente de culto. O meu culto não começa na igreja, o meu culto começa aqui. O meu altar está erguido, a lenha está preparada e o fogo para consumir o holocausto está na minha mão. Seja a boca de Deus na tua casa, chame a tua família, faça culto doméstico lá, cante hino, leia a palavra, faça um culto dentro da tua casa e você vai ver que o diabo vai bater em retirada. A tua casa vai ser um ambiente melhor, a tua rua vai ser um ambiente melhor. Deus vai salvar o teu bairro através do culto da tua casa. Quantos recebem esta palavra? Derevia calamando, derivante o querer, virevácia. Pastor, o meu filho não quer ir para o culto. Já ouviu isso? As mães já ouviram isso? Mãe, eu não quero ir para o culto. E eu não sou hipócrita, viu? Olhe para mim aqui, eu não sou hipócrita. Segure aí o glória. Que uma coisa é falar da vida dos outros, mas eu não falo da vida dos outros, eu falo da minha. Eu tenho um adolescente de 16 anos. E ele está naquela fase dos porquês. Tudo dele é porquê. Todo questionamento dele é porquê. Eu faço uma pergunta, ele faz uma outra pergunta para mim. É coisa de gente inteligente, puxou o pai. Mas esses dias ele falou para mim assim: pai, eu quero ser pastor como você. Eu fiquei calado e ele esperava que eu falasse alguma coisa e eu disse: mas filho, por que é que você quer ser pastor? Ele disse: porque eu sinto que uma chama arde no meu coração. E ele não é fácil. Está aqui o irmão Lomanto que sabe. De vez em quando faz rolo, briga, coisa de adolescente. Mas ele falou para mim: pai, eu quero que você me ajude, porque eu quero estudar, eu quero ler a Bíblia, eu quero ser um homem de oração, para... Meu Deus do céu, aí o pai já estava chorando, para que quando eu apresentar o meu culto diante de Deus, Deus possa receber o meu culto com a mesma intensidade que recebe o teu culto. Seja uma referência para o teu filho, seja uma referência para a tua filha, seja uma referência para eles, e o nome de Jesus vai ser glorificado. Quando alguém ver o teu filho saindo, aí vai um crente, aí vai uma crente cheia do poder de Deus. Não é por influência da igreja, mas é pela influência do poder da palavra, que tem o poder de transformar o coração e de convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Eu vou caminhando para o meu final, porque eu preciso falar uma coisa a vocês. A Bíblia vai dizer, no verso 8, que Abraão não tem mais como esconder. E ele então resolve conversar com o menino. Eu tenho uma palavra de Deus para algumas pessoas aqui. Por mais dolorosa que seja a verdade, sempre diga a verdade. Nós estamos vivendo uma geração institucionalizada no ambiente da mentira. E nós classificamos as mentiras. Mentirinha não tem nem no vocábulo da língua portuguesa.
O coitado do Rui Barbosa, de vez em quando, se remove no caixão, com tanta invenção que as pessoas trazem. E agora trazem para o ambiente da igreja. Não, mas isso aqui não tem problema. Não tem problema enquanto você tem a segurança da informação. Vai uma notinha de rodapé. O homem é senhor das suas palavras enquanto não as profere, mas quando ele abre a sua boca, ele se torna escravo delas. Abraão sabia que ele não podia mentir para o menino. Por mais doloroso que seja o não, diga a verdade. Entenda que no ambiente do mundo espiritual e do culto servido ou prestado a Deus, a mentira tem que ser excluída. Todos os elementos que possam macular, que possam interromper esse relacionamento, precisam ser afastados do ambiente do culto. Abraão chega no Monte Moriá, levanta o altar, não estou inventando nada, está na Bíblia. Quando o menino faz o questionamento, o altar já está pronto. Pai, estou vendo lenha, estou vendo fogo, estou vendo cutelo, mas aonde está o cordeiro para o holocausto? E Abraão então chama o menino e diz a verdade. Pastor, da onde que o senhor tira esse texto? Porque o texto não afirma que ele conversou com o menino sobre o tema. Ele conversou com o menino sobre o tema porque a Bíblia vai dizer na sequência que ele colocou o menino sobre o altar e o menino não ofereceu resistência. Ele amarrou o menino como se imola e como se amarra um cordeiro para o sacrifício. Aliás, eu ouvi um irmão que me antecedeu aqui falando desta prática que o pecador tinha que exercitar para se apresentar diante do sacerdote com um cordeiro limpo, imaculado, sem mácula, sem defeito. E quando ele chegava na presença do sacerdote, ele fazia com que aquele homem pecador colocasse a sua mão sobre aquele animal e os pecados daquele homem eram transferidos para aquele animal. Na sequência, o sacerdote pegava o seu punhal, imolava aquele animal, pegava o seu sangue, aspergia sobre o altar, colocava aquela oferta sobre o altar e ateava fogo, e o fogo subia, a fumaça subia, e era como se fosse um paliativo para que Deus não amaldiçoasse aquela família por conta do seu pecado. Mas Deus agora, através de Abraão, ele está dizendo que assim como ele pediu o seu filho Isaque, o seu único filho a quem Abraão amava, ele também não abriu mão de entregar o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E aí o capítulo 3 de João, verso 16, diz que Deus amou o mundo de tal maneira, preste atenção nisso, o amor de Deus é atípico, é sobrenatural, não dá para explicar com a racionalidade. Ele amou o mundo de tal maneira que ele deu o seu filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Eu vim aqui nesta manhã para dizer que você tem vida, você tem vida, você tem vida, você tem vida para a glória do nome de Jesus. Abraão conta a verdade para o menino. Abraão conta a verdade para o menino. E quando ele conta a verdade para o menino não resiste. Agora, venha comigo no texto. Tenta imaginar isso aqui. Diga comigo, um altar construído. Lenha colocada. Fogo aceso. E o cutelo para o sacrifício. Esse é o cenário do Moriá. E Deus estava dizendo, entre linhas, a Abraão, assim como eu estou pedindo o teu filho no Moriá, eu vou entregar o meu filho no Calvário. O que Deus está fazendo aqui a Abraão é manifestar o cumprimento da aliança que ele estabeleceu com ele próprio. É por isso que Abraão na Bíblia é conhecido como amigo de Deus. Eu fiquei tão impactado com isto, que ao olhar para o texto eu vi que a fé de Abraão ela vai além das cinzas. Porque como eu disse no início, Abraão estava acreditando que mesmo que o menino morresse, o Deus que fez a promessa teria poder de ressuscitar o menino. Basta que nós olhemos agora, vamos voltar um pouquinho no texto e voltar para o verso 5 do capítulo 22, ele fala para os dois servos, vocês ficarão aqui, nós subiremos, adoraremos, mas nós voltaremos.
A fé de Abraão, o coração está acabado, está em pedaços, mas a sua fé, ela ressurge das cinzas. Ele diz: eu vou sacrificar o menino, mas quando eu sacrificar o menino, ele vai ver que eu sou obediente, e a minha fé e a sua fidelidade vai levantar o menino, e eu vou descer com o menino novamente. Isso me inspirou, isso aqui é profundo. A fé de Abraão vai além da cinza, porque Abraão está acreditando em algo diferente, e por acreditar em algo diferente, ele está disposto a sacrificar o seu filho. Eu quero dizer a você que Deus tem algo diferente para fazer na tua casa, na tua família, mas Deus está, preste atenção nisso, Deus está precisando de sacrifício verdadeiro. O que é que você está disposto a trazer ao altar nesta manhã? O que é que você está disposto a trazer? Pastor, eu tenho lágrimas para trazer ao altar. Traga as tuas lágrimas. Pastor, eu tenho arrependimento para trazer diante do altar. Traga o seu arrependimento. Pastor, eu tenho gratidão para trazer diante do altar. Traga a tua gratidão. Pastor, eu tenho amor para trazer diante do altar. Traga o teu amor, porque o teu sacrifício vai gerar milagres diferentes na tua vida, e o nome de Jesus vai ser glorificado. Eu termino aqui, e termino porque o horário me manda parar, mas eu quero que você reflita comigo. No Moriá nós temos um filho que vai escapar da morte para que um carneiro, não é um cordeiro, é um carneiro. Porque o cordeiro, ele já está naquela entrelinha, ele já está apto, preparado. Mas o cordeiro não. O cordeiro é aquela essência, é como se fosse o bebezinho, é o cordeirinho. É pequenininho, é o amado. O dono que tem criação de carneiros, ele preserva o carneiro. O dono que tem criação de cordeiros, ele preserva o carneiro, porque o carneiro é que vai gerar o cordeiro. Era Deus dizendo para Abraão: eu vou preparar um carneiro que vai se transformar num cordeiro, e o sacrifício desse cordeiro vai tirar o pecado da humanidade. O Abraão está vendo agora o seu filho deitado sobre a pedra do sacrifício no Monte Moriá, e olha que coisa interessante, nós temos agora um menino deitado na pedra para ser sacrificado, que vai escapar da morte, mas de repente a Bíblia diz que Abraão, quando levanta o cutelo e que ouve a voz de Deus: não faças tal, porque agora eu sei que teme ao Senhor. Na mesma hora o texto diz que ele ouviu, e quando ele olhou, ele viu um carneiro enroscado nos arbustos pelo seu chifre. Ele não pensou duas vezes. Este é o milagre que Deus está gerando, porque Deus poderia mandar um cordeiro, mas Deus está mandando o carneiro para dizer a Abraão: o meu poder não tem limite, eu sou o dono do cordeiro, mas também sou o dono do carneiro. Eu sou aquele que abre a porta aonde não tem porta, para glorificar o meu nome através da tua vida. Agora nós vamos chegar no Calvário. E o que é que vai acontecer no Calvário, pastor Abacuque? No Calvário, nós temos um animal que vai escapar da morte. Porque o irmão que me antecedeu também leu um texto de Jesus sendo crucificado. E todos estavam no Calvário, mas o culto na sinagoga continuou. Os religiosos estavam na sinagoga, mas naquele dia algo diferente aconteceu. Diga comigo: algo diferente aconteceu. Quando Jesus grita no Calvário: tetelestai, está consumado. A Bíblia diz que o próprio Deus faz valer o acordo que ele faz com Abraão. O próprio Deus se levanta do trono e ele rasga o véu que separa o lugar santo do lugar santíssimo. É Deus dizendo agora: o momento está encerrado, não haverá mais sacrifício de animais, porque é paliativo. E por que é paliativo? Porque o sangue do animal só cobre o pecado, mas agora o sangue que está sendo vertido no Cordeiro, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele não vai encobrir o pecado, ele vai lavar o pecado e vai te dar direito de entrar no santuário de Deus para adorá-lo na beleza da sua santidade. Abraão
representa Deus Pai. O Isaac representa Jesus. E o Espírito Santo, ele representa o Espírito Santo que está aqui nesta manhã para acender o fogo no nosso coração. Que Deus em Cristo Jesus possa lhes abençoar. E que esta palavra agora, quando você for tomar a ceia, ela possa refletir na sua vida. E que você possa considerar alguns princípios espirituais que estão contidos aqui. Que você consiga entender qual foi o propósito que lhe uniu e que lhe trouxe aqui para apresentar o teu sacrifício. Como é bom a gente cantar, não é? Como é bom se alegrar. Eu cheguei aqui, vocês estavam num louvor tão grande, tão profundo. Mas e depois do louvor? O que é que vai acontecer? Deus agora vai te renovar pela manifestação da nova aliança. E aí Paulo vai dizer no capítulo 11 da primeira carta aos Coríntios, verso 30. Que a essência da nova aliança está no ato de nós nos examinarmos a nós mesmos. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão, e beba deste cálice. Porque numa linguagem coloquial, para aplicar o que eu quero dizer, aquele que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Abraão discerniu o que Deus estava dizendo. Que Deus lhe dê um espírito de discernimento nesta manhã. Eu quero que você curve a sua cabeça, porque eu quero orar com você e entregar o microfone. Pai de amor e bondade e misericórdia, eu sou tão agradecido ao Senhor nesta manhã. Pelo privilégio de estar aqui com os meus irmãos da Assembleia de Deus Monte Verde. Eu sou grato a Ti pela vida do pastor Tiago, da sua família, a quem o Senhor levantou neste tempo para conduzir este rebanho. Eu ministrei a Tua palavra e eu trouxe esse texto bíblico, Senhor, ilustrado pela história de Abraão, que não esperava um cordeiro para um momento tão difícil da sua vida. Mas o Senhor é o Deus da providência. Por isso que o Monte Moriá passou a ser chamado Monte da Provisão. E eu estou aqui nesta manhã porque eu acredito na Tua provisão sobre a vida dos meus irmãos. E eu oro agora em nome de Jesus, porque eu sinto a Tua presença aqui, Senhor. Eu sinto a Tua graça neste ambiente. Eu sinto o Senhor trabalhando no coração de alguém. Eu sinto o Senhor renovando a aliança, melhorando o ambiente de culto. Eu sinto que o Senhor vai fazer algo extraordinário na vida de algumas pessoas nesta casa pelo poder da Tua palavra. Mas eu oro agora, Senhor, apresentando cada um dos meus irmãos que vão tomar parte do Teu corpo e do Teu sangue. Que o Senhor possa nos trazer renovo. Que o Senhor possa nos trazer quebrantamento. Que o Senhor não nos permita nos acostumarmos em estar no culto e não termos a presença do Cordeiro. Que a Tua presença continue sobre nós, sobre esta casa, sobre a nossa vida, sobre o nosso chamado. Este é o primeiro dia desta semana. E eu creio, Senhor, que as cicatrizes provocadas pelas muitas adversidades deste mês não serão capazes de roubar a qualidade da minha adoração. Eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Fechando eu os olhos meus, eu posso ver Jesus na cruz. Seu sofrimento é demais e até difícil imaginar alguém consiga aguentar sofrer assim.
assim, prego nas mãos, prego nos pés. Jesus está sofrendo e sabe doer, que tudo isso é por mim. Eu não me controlo quando penso nisso, eu choro. Pode por a igreja, né? Ainda estou ali, parado, olho para suas mãos e lembro mãos que um dia ele estendeu pra curar. Que um dia ele estendeu pra salvar. Mãos que um dia ele estendeu pra abençoar. Mãos que um dia ele estendeu pra dar vida outra vez. Assim diz o Senhor, eu estou trazendo um avivamento para esta casa. Algo que você ainda não imaginou e ainda não viu. Eu estou te revelando a minha glória de uma forma diferenciada. Esta casa ficará pequena, mas eu não falo desta, eu falo daquela que será erguida. Porque grande será o avivamento e eu vou juntar dos quatro cantos. Esta casa será uma casa conhecida porque a minha presença habita aqui. Eu me agrado do culto que recebo neste lugar. E digo a você, estou enviando a providência. Estou enviando o recurso, porque sou eu o dono do ouro, o dono da prata. Sou eu quem controlo tudo, diz o Senhor. Recebe a palavra e viva o milagre de Deus nesta manhã. Viva o milagre de Deus nesta manhã. Viva o milagre de Deus na tua manhã. Se quiser aplaudir a Ele, faça isso, porque Ele está na casa. Talvez não seja costume, mas eu quero que você segure a mão do irmão que está ao seu lado. O irmão segura a mão do irmão e a irmã segura a mão da irmã. E se você sentir comunhão, isso é comunhão, comunhão, te abraçar, você vai cantar comigo o refrão deste coro. E nós vamos entregar o microfone ao Pai. Mas Deus está falando muito forte comigo aqui. Alabácia. Eu quero que você abrace esse irmão respeitosamente, essa irmã. Se a tua família estiver do teu lado, faça isto. E diga a partir de hoje. Diga bem alto a partir de hoje. O meu culto vai ser um culto diferenciado. Um culto diferenciado. Erebácia. Erebanda calabandore vai oreba. Rebidante o que menerebácia. Um culto diferenciado. Diga assim comigo bem alto: no meu culto. Diga melhor: no meu culto
não vai faltar lenha, não vai faltar a presença. O meu culto será completo. Abraça aí o teu irmão e cante comigo. Alabandorema.